programa a seguir é uma produção independente. Todo conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, eu sou César Rocha. Simbora que está começando o Esquadrão Proteção Animal. Se você curte proteger e defender animais, fique com a gente, porque aqui o bicho sempre pega. E nessa edição você vai ver um flagrante de maus tratos. 2 covardes estavam transportando um bezerrinho na caçamba de uma caminhonete todo amarrado. Foram pegos pela equipe do 9º Distrito Policial de Campinas, sob o comando do Dr. Sandro Jonasson. Mas antes, vamos ver agora uma entrevista muito interessante. Permínio Monteiro entrevistou a doutora Alessandra Bravo, especialista em direito condominial e direito dos animais no Brasil. Veja! Hoje nós estamos com a renomada doutora Alessandra Bravo, especialista em direito animal e condominial, e vai falar para você os seus direitos, os seus deveres e as suas obrigações. É muito importante frisar que a questão dos animais, e principalmente dos animais em condomínios, nós temos leis específicas em cada estado, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, de São Paulo, nós temos uma lei que obriga que os síndicos, desde 2021, a informar caso tenha questão de maus tratos ou qualquer problema de crueldade, né, infelizmente, ocasionado com qualquer animal dentro dos condomínios. Além disso, nós estamos também com a reforma do Código Civil. E na reforma nós teremos, finalmente, a questão dos animais como seres sencientes, né, como nós tínhamos conversado. Os animais são seres dotados de razão e emoção, e finalmente o Código vai estar trazendo isso e deixar de ficar falando que eles são coisas. Além disso, nós vamos ter também a questão da família multiespécie, finalmente, coisa que o judiciário já aceita, mas vai ser incorporado no Código Civil, que é aquela família formada por filhos humanos e não humanos, que no direito animal nós chamamos animais de não humanos, ou somente não humanos. Exatamente. Doutora, é uma curiosidade. Então, com essa nova mudança do Código Civil, aqui no Brasil, mediante a família multiespécie, que já existe ela, né, de direito, porém não de fato, e eu queria falar para a senhora, então, se houver uma separação de casal, já pode pleitear a pensão alimentícia do pet? Não só a pensão alimentícia, quanto também a visitação, né, e a guarda, que inclusive hoje é feito já na vara de família, mostrando realmente que são seres que têm que ter seus direitos, claro, preservados, mas pertencem a um núcleo familiar, e não mais no direito, na vara civil normal, como se fossem coisas. Inclusive, eu queria perguntar em relação aos condôminos, né, e aos condomínios que existem, para saber se houver algum tipo de abandono no condomínio, quem é responsável por isso, e se existe uma lei específica para cobrar e criminalizar esse abandono desse animal nos condomínios e também nas ruas. Sim. Bom, na questão dos condomínios propriamente dito, né, como eu disse, tem uma lei específica do estado que é obrigado o síndico a estar denunciando caso saiba de quem é o animal que teve abandono. Esse animal, normalmente, ele acaba ficando na área comum do condomínio, acaba se tornando um animal comunitário, que outras pessoas que ali residem acabam alimentando, cuidando. No estado de São Paulo, sim, nós temos a lei específica de animais comunitários, mas o ideal é tentar encontrar um lar para esse animal que está abandonado, né? E sim, a responsabilização nesse caso por até questão de maus tratos e fazer a denúncia nos órgãos específicos, né? Até inclusive na polícia, que dá para ser feito até online. Hoje nós temos já essa prerrogativa, então não tem desculpa mais de falar, precisa até a delegacia e tomar os devidos cuidados. Agora, o órgão público, nós temos a zoonose para poder estar auxiliando nesse caso, mas ela não consegue, assim, nós não temos locais até para colocar. Então, o ideal é o próprio condomínio tentar cuidar desses animais até encontrar um lar.
Então, existe aí uma legislação específica da questão do pet comunitário, é isso? Sim, é chamada animais comunitários. E nós temos uma lei que ela é, na verdade, de 2004, se eu não me engano. Ela não começou hoje. E aí é muito desconhecida e as pessoas não sabem que ela existe. No estado de São Paulo, lembrando que cada estado tem a sua lei específica. Olha aí, você telespectador do programa Esquadrão Proteção Animal, em primeira mão, doutora Alessandra Brau, aqui informando a vocês que existe essa lei do condomínio, onde permite o pet comunitário. Então, se os condôminos se reunirem e quiserem adotar e fazer uma adoção comunitária, isso é possível. Sim, na verdade a lei obriga que pelo menos uma pessoa fique responsável, mas nada impede do próprio condomínio ser o responsável para cuidar desses animais. Só que tem que ter uma assembleia específica com voto, porque querendo ou não, os gastos vão entrar na prestação de contas do condomínio. Então aí são algumas particularidades, mas nada que não possa ser feito. Exatamente, muito bom. E, doutora, em relação à questão dos direitos dos pets dentro dos condomínios, o tutor que tiver o seu pet, quais são os direitos que ele tem e também quais são os deveres e obrigações para não ter nenhum tipo de contravenção, nenhum tipo de crime e que também não tenha nenhum tipo de atrito, né, com outras pessoas que às vezes não gosta de animal ou se sente incomodado, mas os direitos e também os deveres, os direitos do animal e os deveres do tutor. Perfeita sua pergunta, até porque eu vou deixar ela com um gancho para ti no final. É o seguinte, os animais, eles têm os seus direitos preservados, e a jurisprudência, o judiciário já aceita. Com a promulgação do Código Civil, isso aí já não vai ficar mais com dúvidas. Os animais têm direito de, sim, a andarem nas áreas comuns dos condomínios, sempre de coleira ou trela, e guia curta, não guia longa. Até porque a guia curta é para ficar próximo ao corpo do tutor para proteção do próprio não humano. Tem direito, sim, de andar nos elevadores, não é permitido o condomínio obrigar que ande em escadas ou não circular. Isso é constrangimento ilegal e é crime. Tá? Fora isso também, claro, a obrigação dos tutores não pode, é claro, andar no jardim, porque o jardim não é feito para urinar e nem defecar, né? Até porque ali é comunitário, tem que ser os locais específicos, e no caso de urina e fezes, o recolhimento é do tutor. Até porque um filho humano, quem limpa são os pais, dos pets, a mesma coisa. Agora, a legislação, como cada estado tem o direito de fazer a sua, para poder até auxiliar os animais dentro dos condomínios, os municípios também. E aí, fazendo até uma crítica, a maioria dos municípios não tem. Então, nós temos muitas leis específicas para condomínios que poderiam ser colocadas nos municípios, auxiliares às leis já do estado, e não possuem. Então, essa é uma coisa que até é um trabalho que eu faço em alguns municípios quando procura, porque nós temos muitas coisas que auxiliam tanto o não humano quanto também o próprio humano, o tutor e o condomínio, mas não se verifica e não se olha. Eu falo até que é um oceano azul, né? Porque a causa PET, às vezes ela vai somente para resgates e cuidados paliativos. Só que aquele animal também que mora, aquele animal que já está, ele tem um lar, ele também tem que ter os seus direitos preservados, e não tem. Ou aquele que é abandonado, também não tem. Então, esse olhar que precisa ser verificado e, infelizmente, não se olha. Telespectador, olha a lição que a doutora Alessandra Brau está dando aqui para você, para mim, que estou na Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais na Câmara Municipal de Campinas, e a gente tem a prerrogativa de legislar para o município, e já aqui em primeira mão vou aqui acatar esse pedido dela, que é de extrema importância para Campinas, e com certeza vamos fazer aí esse projeto de lei, se assim ela aceitar aqui, representando o legislativo da cidade, a gente pode encaminhar esse projeto de lei, que eu tenho certeza que é de extrema importância. E outra, estamos falando com uma especialista, que é a doutora Alessandra Brau, que com certeza tem esse conhecimento em todos os sentidos e pode falar com muita propriedade em relação a isso. Então, de leis, ela entende. E Campinas já tem políticas públicas bem avançadas na causa animal, mas precisamos a cada dia melhorar mais, até porque as leis mudam. E a gente tem que acompanhar essas mudanças e trazer esse benefício para a cidade de Campinas, principalmente para os animais
e para os tutores. Doutora, a senhora pode falar mais de algum assunto que a senhora acha importante ressaltar aqui para os telespectadores que nos assistem neste momento? Bom, só frisando, tirando a questão dos condomínios residenciais, nós temos também os condomínios comerciais, temos os condomínios mistos, que são formados condomínios residenciais e comerciais, que finalmente voltou-se a construir na cidade, né? E até coisa que já temos no centro, já, né, desde o início do século passado. E temos também, querendo ou não, os condomínios que são shoppings, que também tem a questão dos animais, que muitas vezes não é visto também, não é verificado corretamente, e precisa também esse olhar da legislação também do município e do estado para poder estar auxiliando. Muito bom, muito importante. Eu queria citar aqui, doutor, eu tenho um projeto de lei aqui na cidade, que é pet friendly, né? E antigamente a gente tinha aquele preconceito, não pode entrar animais. Tinha uma placa maior que tudo na porta ali para proibir a entrada dos pets. E hoje, né, a mudança de conceito e reconhecimento também dos animais na nossa cidade, e como a senhora falou, família multiespécie, eles fazem parte da nossa família. Sim. E se ele não pode entrar, eu também não posso. Então eu acho que o comerciante hoje ele está se adequando. A gente inclusive tem uma fala com o pessoal da Brasel, que está entrando nessa campanha com a gente, fazendo com que os comerciantes hoje aceitem e sabem da importância dos pets nas nossas vidas. E Campinas está bem avançada nessa política e nessa lei que a gente tem que fazer essa campanha e divulgar mais. E as pessoas se conscientizarem de que os animais também são importantes na nossa vida. Só fazer uma colocação, aí a gente está falando até do pet, só que aí nós temos uma questão, nós temos animais de necessidade, que o mais conhecido é o cão-guia, e temos animais de assistência emocional, a qual tem um documento médico que qualquer local que essa pessoa esteja, ela tem que estar com o seu animal. E aí como é que fica esses locais que não permite? Então, placas de proibido de animais não vai poder existir. Muito bom, isso é importante. Eu não sabia desse... Sim, temos até filmes que falam sobre o assunto, hotéis que não tem como proibir, porque os animais de necessidade e de assistência emocional, a gente sai da esfera de leis e é a questão mundial. É um direito da pessoa, um direito humano, né? Exatamente. Aonde essa pessoa está. Então, como que vai proibir? Olha aí, gente, olha aí, novidade também. Doutor aqui, eu fazendo essa palestra para você estar ciente das leis que existem. Vamos aí acompanhar de perto. A doutora Alessandra Bravo, ela tem a sua página oficial, tem o Instagram. Doutora, fica à vontade para divulgar aqui o nosso programa do Esquadrão Proteção Animal. Agradeço. Bom, quem quiser falar mais sobre essa questão, alguma dúvida, eu estou no Abravo Advocacia. Aí é só perguntar que a gente está sempre auxiliando, porque sempre vem questionamentos referentes. É uma dúvida constante, porque nem os síndicos, nem advogados não conhecem muito a questão animal. Então fica aquele limbo. O que fazer, o que pode, o que não pode. Então, se você é síndico de algum condomínio em Campinas, algum condomínio que precisa de uma advogada renomada, que tenha conhecimento de condomínios e também da causa animal, procure a doutora Alessandra Bravo, ela deixou aqui o contato dela. É importante a cidade e a região metropolitana de Campinas saber. Então procure a doutora Alessandra Bravo, que ela vai orientar, vai fazer assim a sua orientação jurídica em termos de condomínio e também em termos da causa animal. É muito importante ter uma pessoa que é conhecedora de leis e vai poder auxiliar você, que é síndico. Alguns condomínios que não tenham síndico também pode procurar a doutora, e eu tenho certeza que ela estará à disposição para informar da melhor forma possível. Esse é o programa de hoje do Esquadrão Proteção Animal, onde a gente apresentou a doutora Alessandra Bravo, falando de leis importantes de condomínios e também da causa animal, onde é o convívio das pessoas que vivem com os seus pets em apartamentos e também outros condomínios fechados. Muito importante essa questão que envolve o direito de animais em condomínio. Isso é uma polêmica. Nós recebemos muitas reclamações de moradores e conflitos, né, entre a administração e os moradores de condomínios. Vamos ao intervalo e já voltamos. Não saia daí!
O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Se for errado amar demais, estamos juntos nessa. Ter um pet muda a sua vida. Escolher o que ele come muda a dele. Tô com Golden e não mudo. A melhor escolha depois de ter um pet. Galaxy A16, feito pra durar. Graças a Bravecto, meus filhos passam mais tempo brincando e dormem juntos, sem preocupações com pulgas nem com carrapatos. Porque Bravecto dura mais, o único que protege por 12 semanas com uma só dose. Ah, os pets! De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. Com a Allegra, vivemos a vida do nosso jeito. Allegra é alívio rápido da alergia por 24 horas e não dá sono. Somos donos do nosso dia para fazer o que quisermos, do jeito que quisermos. Sem deixar a alergia dominar, para você viver no seu melhor. Olá, família! 5 motivos para nos adotarem. É fofinho demais! Você consegue resistir a essas carinhas? Eu vou brincar com ele o dia inteiro. Eu vou ficar menos no celular. Ele vai fazer parte da família. E vamos dividir o nosso amor com mais uma vida. Eu vou cuidar direitinho, tá bom? Eu juro, eu juro, eu juro. É um presente pra todos. Toda a família vai poder brincar com o nosso gatinho. E aí, vamos adotar? Ah, os pets! De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. Minuto Pet Lovers! Atente-se a plantas tóxicas. Algumas plantas natalinas que podem ser tóxicas aos animais. Verdade, gente. Vocês nem sabem que a tal da poinsettia, aquela conhecida como bico de papagaio e flor do Natal, aquela que a gente coloca na mesa e tal, fica bonita, né? Que ela é muito utilizada nessa época do ano, ela é extremamente tóxica para quem? Para os cães e para os gatinhos. Então se liga aí, galera. Caso o seu animal tenha entrado em contato com essa planta, alguns sintomas que eles podem apresentar, como vômitos, diarreia,
tremores, salivação e dermatites. Gente, tome cuidado. Então, nessa situação, você tem que levar urgentemente o animalzinho para o veterinário, né? Veterinário mais próximo, tá? Isso aí. Nós que somos pet lovers sabemos que a cada momento que você passa com seu pet é único. Então, cuide-se e cuide-se dele também para que vocês tenham um final de ano muito especial. Agora, a Flor da Vida Fórmulas também é Flor da Vida Fórmulas Veterinária, onde conhecimento se encontra com um cuidado dedicado aos nossos pets. Apresentamos um laboratório exclusivo para atender às necessidades específicas. Nossa farmácia oferece uma experiência personalizada para os animais, com fórmulas manipuladas sob medida para cães, gatos, aves, equinos e até mesmo animais exóticos e silvestres. Cada pet é único, por isso nossas fórmulas são personalizadas para um tratamento eficaz, econômico para os tutores e, acima de tudo, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os animais. Produzimos biscoitos que podem ser manipulados com antibióticos, anti-inflamatórios e antifúngicos, até apresentações específicas para felinos, como a pasta VET saborizada. Oferecemos diferentes formas de administração, como gel transdérmico, xarope, shampoo para tratamento dermatológico, spray bactericida e mini cápsulas. Nós entendemos que cada animal tem uma história única. Estamos aqui para garantir que essas histórias sejam cheias de saúde, felicidade e muito amor. Flor da Vida, farmácia de manipulação veterinária, onde a saúde e o bem-estar do seu pet é nossa prioridade. Essa semana aconteceu um caso muito triste e grave. Se não fosse a equipe do 9º Distrito Policial de Campinas, sob o comando do Dr. Sandro Jonasson, este crime estaria impune. Veja o que aconteceu. A equipe estava trafegando por este local e quando se deparou com esta pampa, essa caminhonete transportando esse coitadinho, esse bezerrinho aí, todo empacotado, amarrado, com um monte de corda. Olha o pescoço dele, a situação que ele está, as patas amarradas, ele não conseguia nem se mexer direito e nem respirar. Sabe Deus para onde ele estava indo nessa situação de sofrimento. E graças a Deus, vocês veem como que são as coisas. A equipe do 9º Distrito Policial, né, muito bem treinado, e é uma equipe que, sob o comando do Dr. Sandro, que é um delegado que se preocupa com o bem-estar dos animais, que tem uma vocação de protetor de animais. Ele já atuou aqui na cidade onde eu moro, no distrito de Valinhos, e quantas apreensões nós já não fizemos, quantos casos aí o Dr. Sandro já atuou. Então quero, desde já, dar os parabéns ao delegado Dr. Sandro Jonasson, o qual tem todo o meu respeito, e à equipe do 9º DP por ter aí parado esta caminhonete e tirado esse coitadinho dessa situação de sofrimento, de maus tratos. O animalzinho foi encaminhado aí para um local onde agora ele vai ter vida eterna. Se Deus quiser, ele está muito bem, saiu dessa situação, e esses dois aí, covardes, que sejam punidos ao rigor da lei de crime de maus tratos. Isso é inadmissível que possa acontecer ainda, na atual circunstância que nós já estamos vivendo, e as pessoas precisam se conscientizar. Quanta conscientização a gente vem fazendo através disso. Animais não são só cães e gatos, não, são todos. E os que mais sofrem realmente são os animais de produção. Vamos ver, o Dr. Sandro mandou para mim uma mensagem e um vídeo, conversei pessoalmente com ele. Vamos escutar o Dr. Sandro. Boa noite, César. Essa ocorrência foi um tanto quanto triste
e ainda bem que acabou tudo bem. Uma equipe do 9º DP, retornando de outra ocorrência, se deparou com um veículo com algo sendo transportado e se debatendo na caçamba. Isso motivou a abordagem desse veículo e, para a surpresa dos policiais, um bezerro era transportado de uma forma absolutamente cruel e degradante. Os 2 canalhas responsáveis pelos maus tratos a esse animal, a esse bezerro, foram encaminhados ao 9º DP e submetidos aos rigores da lei. O bezerro, batizado de Caramelo, foi salvo e encaminhado aos cuidados de uma ONG de acolhimento em Americana e está vivo e saudável. Os 2 canalhas que, de forma muito vil, judiaram do Caramelo, agora estão sendo responsabilizados. Muito obrigado, Dr. Sandro. O senhor que é um parceiro aqui do programa Esquadrão Proteção Animal, além de ser meu amigo, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, um policial exemplo, que conhece realmente a legislação, que rege em cima do direito dos animais. Então, eu quero parabenizar toda a equipe, mais uma vez, do 9º DP e ao seu trabalho, que é um trabalho em excelência. E esses 2 aí, covarde, como o doutor falou, 2 canalhas, que sejam punidos ao rigor da lei. O nosso Esquadrão Proteção Animal terminou, mas não fique triste, o nosso ponto de encontro é aqui na Pet Lovers TV, toda sexta-feira, 12h30, com reapresentação no domingo, 12h30. Até semana que vem, fique com Deus! Alegra é alívio rápido da alergia e sem sono, para que seu filho possa se concentrar no melhor da infância e não na alergia. O que seu filho pode ser amanhã com Alegra hoje? Seu filho vivendo no seu melhor. Com Alegra, vivemos a vida do nosso jeito. Alegra é alívio rápido da alergia por 24 horas e não dá sono. Somos donos do nosso dia para fazer o que quisermos, do jeito que quisermos, sem deixar a alergia dominar, para você viver no seu melhor. Galaxy A16, feito pra durar.